E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro aqui no nosso curso preparatório para concursos de língua portuguesa, né? Então, neste nosso encontro, dando sequência aí à aula de sintaxe, começamos a falar de sintaxe no encontro anterior, falamos a respeito de tipos de sujeito. Aqui, nesta aula, vamos falar a respeito da predicação verbal. E o que é a predicação verbal? A predicação verbal é a parte da sintaxe que vai estabelecer a classificação dos verbos, né? Então aqui nós iremos estudar verbo não do enfoque da morfologia, o verbo quando está no pretérito perfeito, né? Os tempos e os modos verbais, nada disso. Aqui o estudo do verbo é relacionado com os termos com os quais ele se relaciona dentro de uma oração. Então, por exemplo, quando eu digo que eu comprei, naturalmente surgirá a seguinte dúvida: comprou o quê? Mas se eu disser que eu preciso, surgirá outra dúvida: precisa de quê? A pergunta o que ou de que se faz junto ao verbo comprar e o verbo precisar, respectivamente, é imprescindível, né? Essa pergunta, ou melhor, não é imprescindível, ela é determinante para que você diferencie um verbo como sendo transitivo direto e o outro como sendo transitivo indireto, tá? Quando eu digo para você que eu paguei, naturalmente surgirão duas dúvidas: pagou o quê e a quem? Isso também faz com que o verbo mude a sua predicação. Pagar é um dos exemplos de verbos transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas olha que diferente agora. Se eu disser para você que eu irei, a pergunta que surge é aonde? Apenas aonde. Vai gerar um adjunto adverbial de lugar, significando que o verbo ir é um verbo intransitivo, que nem requer complemento, tá certo? E se eu disser que eu sou feliz, por exemplo, o verbo ser ele não expressa ação e ele está apenas ligando uma qualidade do sujeito, chamada de predicativo, e o seu sujeito, né? Eu, feliz, e entre eles um verbo inexpressivo. É um exemplo de verbo de ligação. Tudo isso a gente vai estudar nesse nosso encontro, tá? A respeito de predicação verbal. Então vamos lá, ó. Existem 5 tipos de verbos para análise sintática e 4 desses verbos são chamados de significativos, ou seja, eles expressam ações, e um é chamado de verbo não significativo, ele não expressa ação, que é o nosso verbo de ligação, tá, pessoal? Então, o nosso verbo de ligação ele é chamado de não significativo. Ó, dentre os verbos significativos, 3 são chamados de verbos transitivos, tá? 3 são chamados de verbos transitivos. O prefixo trans em língua portuguesa significa além de. Por exemplo, um transatlântico significa que ele vai além do Atlântico, tá? Então, o navio, né, que sai de um continente e vem a outro, ele vai além do oceano. Por isso que ele é chamado de transatlântico, um transpacífico, transíndico, por exemplo, tá certo? Então, o prefixo trans quer dizer além de. Quando você chama o verbo de transitivo, quer dizer que ele transita, quer dizer que ele vai além dele mesmo. O verbo em si não tem a capacidade de dar sentido à oração. Ele requererá um complemento para que essa oração possa ter sentido, tá? Então, dos 4 verbos significativos, ou seja, desses verbos que expressam ação, 3 são transitivos, 3 irão obrigatoriamente requerer complemento. E um é chamado intransitivo. Pensa comigo, se o transitivo é o que transita, é o que requer complemento, o intransitivo é o que não transita, aquele que não requer nenhum tipo de complemento, tá certo? Então, ó, a gente vai diferenciar cada um deles aqui, e por fim o verbo não significativo, que é aquele que não expressa ação, chamado verbo de ligação. E também lá na frente eu te falo como é que você faz para identificar, tá bom? Dentro do contexto. Começamos nosso encontro, então, por meio do verbo transitivo direto, tá? Ou falando do verbo transitivo direto, você vai ver muitas vezes grafado como VTD, que é a abreviação VTD, verbo transitivo direto. Características desse verbo: não possui sentido completo, tá? Ou seja, você irá necessitar de um complemento para que esse verbo tenha sentido. Precisa de complemento, né, que dê sentido. Objeto direto, o OD, é o nome do complemento, e esse complemento ele nunca tem preposição de maneira obrigatória. Claro que existem casos, e você deve saber, que o objeto direto pode vir precedido de uma preposição, mas nunca de maneira obrigatória, tá? Então, existem alguns casos que a gramática estabelece em que o objeto direto ele pode ser preposicionado. Porém, essa preposição nunca é empregada de maneira obrigatória. E é isso também o que diferencia do verbo transitivo indireto, tá? Porque o verbo transitivo indireto, o seu complemento tem preposição de maneira obrigatória.
Como fazer então, professor, para identificar um verbo transitivo direto? Seguindo então a sequência das nossas aulas de sintaxe, no encontro passado eu te expliquei sobre tipos de sujeito. Lá eu disse que o primeiro passo de uma análise sintática sempre será achar o verbo. Sempre. E em seguida, o segundo passo sempre será identificar e classificar o sujeito. Te expliquei lá naquele encontro que você acha o verbo e pergunta ao verbo o que ou quem. Quando você tiver resposta a essa pergunta, a resposta a essa pergunta é a própria pessoa do sujeito. Então, por exemplo, compraram livros novos. Quem que compraram? Eles. Se eu não vejo o sujeito expresso, o sujeito então é indeterminado. Se eu disser que eu cheguei cedo, quem foi que chegou? Eu. Eu estando escrito, sujeito simples nesse caso, tá certo? Aqui, então, dando sequência, né, às nossas análises sintáticas, dando sequência, então a gente vai para um terceiro passo da análise, tá? Primeiro a gente acha o verbo, depois acha o sujeito. Estando de posse do sujeito, reconhecendo o sujeito, classificando o sujeito, agora eu vou para a minha predicação verbal. Eu vou dizer o sujeito e o verbo e vou entender qual é a pergunta que deve ser feita. A depender da pergunta que deva ser feita, eu vou classificar o verbo como sendo transitivo, como sendo intransitivo, ou até mesmo o verbo de ligação. Beleza? Então, falando especificamente do verbo transitivo direto, como fazer então para identificar? Vou dizer o sujeito e o verbo e vou observar se uma dessas duas perguntas vão surgir. O que ou quem? Aí você vai me dizer assim, professor, mas essa aqui não são as perguntas para achar o sujeito? Sim, são exatamente essas mesmas perguntas que você usa para identificar o sujeito. Você vai fazê-las novamente para identificar o verbo transitivo direto. A diferença é o momento em que você usa essas perguntas para que você consiga identificar os termos. Veja, quando você está diante de uma oração que você deva analisar sintaticamente, a primeira pergunta que você faz ao verbo sempre irá te levar a entender quem é um sujeito. Quando você olha para o verbo e pergunta o que ou quem, a resposta que você obtém sempre é o sujeito. Um próximo passo, ou um terceiro passo, depois de achar o verbo e classificar o sujeito, é classificar o verbo. Aí sim, você vai dizer o sujeito, que você já identificou no passo 2, mais o verbo que você já identificou no passo 1. Quando você diz o sujeito e o verbo, se novamente surgirem as perguntas o que ou quem, aí você tem a certeza de que está diante de um verbo transitivo direto. Veja na prática como que isso funciona. Contemplávamos a lua cheia. Contemplávamos a lua cheia. O primeiro passo da análise sintática sempre será achar o verbo. Contemplávamos. Já encontrei. Agora eu vou olhar para o verbo no meu segundo momento, ou no meu segundo passo, e identificar o sujeito. Basta que eu pergunte a ele o que ou quem. Verbo, quem que contemplava a lua cheia? Ele vai me responder. Quem contemplava a lua cheia éramos nós, tá? Quem contemplávamos éramos nós. Então veja que esse nós, que nesse caso está subentendido, desempenha a função de sujeito do verbo contemplar. Uma vez que não está escrito, a gente chama esse sujeito de desinencial, ou oculto, ou elíptico, como preferir, tá certo? Veja agora, então eu já achei o verbo e já achei o sujeito. Vou agora para o terceiro passo. Vou dizer o sujeito, que mesmo não estando escrito eu consigo subentender, vou dizer o sujeito e o verbo, e vou ver se a partir daí surgirá uma nova pergunta. Se a pergunta que surgir for novamente a pergunta o que ou a pergunta quem, significa que o verbo é transitivo direto. Vamos lá? Olha só, nós contemplávamos. Que pergunta você faz, por exemplo, se eu te disser que nós contemplávamos? Está vendo que subiu na sua cabeça a dúvida natural? Mas espera aí, contemplavam o quê? Então, quando eu digo sujeito e o verbo e surge novamente a pergunta o quê, não há dúvida. Significa que o verbo é transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. E o que é que nós contemplávamos? A resposta à pergunta que você faz para classificar o verbo sempre será o complemento desse verbo, o objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, obrigatoriamente ele deverá ter ao lado dele um objeto direto. Então, contemplávamos, você pergunta o quê? E eu respondo, a lua cheia. A lua cheia é o que contemplávamos, então exerce a função de objeto direto. Objeto direto. Certo até aqui? Tranquilo? Tornou-se fácil, né? Vou apagar tudo isso aqui para que você não se perca, entenda melhor, e vamos fazer juntos o exemplo de baixo. Primeiro passo da análise sintática, achar o verbo. O verbo é comprei. Depois de achar o verbo, eu vou achar quem? O sujeito, tá? Não esqueçam isso.
Nunca queiram ir direto do verbo para o tipo de verbo, para o tipo de complemento, porque senão você começa a errar e chamar de objeto direto que é sujeito e chamar de sujeito que é objeto direto. Então sempre sigam os passos da análise. Primeiro lugar, achar o verbo. Comprei. Segundo lugar, achar o sujeito. Quem comprou? Fui eu. O sujeito não aparece escrito, então quem comprou fui eu, esse sujeito está oculto. Agora sim, de posse do sujeito, eu vou repetir o sujeito e o verbo e vou entender qual é a pergunta que surgirá. Se eu disser que eu comprei, naturalmente surge a pergunta, comprou o quê? Veja que surge a pergunta o quê novamente, num outro momento. Então eu classifico o verbo como sendo transitivo direto. E agora, como resposta a essa pergunta, comprou o quê? Surgirá o complemento deste verbo. Se o verbo é transitivo direto, um carro novo funciona como um objeto direto. Tornou-se simples? Tornou-se fácil? Beleza, tá? Na verdade, os outros tipos de verbo nada mais é do que complementação a essa explicação aqui. Vamos lá, ó. Verbo transitivo e indireto. Verbo transitivo e indireto. Verbo, né? Expressa ação. Transitiva, porque transita, e indireta é porque o complemento aparece agora não de maneira direta, como apareceu o objeto direto, mas aqui o complemento obrigatoriamente vem precedido de uma preposição. E o que é a preposição, professor? Preposição são os termos, né, são conectivos que você usa para estabelecer relação entre termos dentro de uma oração. Existem alguns termos dentro de uma oração que obrigatoriamente são empregados com preposição. O objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, são termos que você obrigatoriamente tem que empregar a preposição para que haja um sentido. Veja, que se eu disser que eu comprei, como no exemplo passado, você pergunta o quê? E eu posso dar uma resposta curta e simples. Feijão, por exemplo. Comprei feijão. Agora, se no lugar do verbo comprar eu empregar o verbo precisar, eu já não posso dar uma resposta curta e simples, como feijão também. Preciso feijão não tem sentido. Veja que falta algo no meio entre o verbo e o complemento. E esse algo que falta é o que vai dar conexão entre o verbo e o seu termo que complementa. Então, quando eu digo que eu preciso e o complemento é feijão, veja que eu preciso da preposição de, para que haja uma relação de complementação entre o verbo e o complemento verbal. Então, eu preciso de feijão. Aqui sim, esse de nada mais é do que uma preposição, tá? Existem 17 preposições em língua portuguesa chamadas de essenciais. 17. Agora, somente 8 podem ser usadas como complemento indireto ou como objeto indireto, tá? Então, das 17 preposições que existem, apenas 8 funcionam como objeto indireto. Vão introduzir objetos indiretos. São as preposições para, por, em, a, de, com, sobre e contra, tá? Ó, para, por, em, a, de, com, sobre e contra. Essas 8 preposições das 17 que existem são as únicas que podem exercer a função de objeto indireto, de complementar o objeto indireto complementando o verbo transitivo indireto, tá certo? E como fazer para identificar então, professor, o verbo transitivo indireto e consequentemente o objeto indireto? Muito simples. Novamente, depois de dizer o sujeito e o verbo, surgirão as perguntas o que ou quem, né? Surgirá, na verdade, ou a pergunta o que ou a pergunta quem. Só que nesse caso, essas perguntas elas virão precedidas de uma dessas preposições. Então, as perguntas que se farão aqui são perguntas com preposições de que ou de quem, em que ou em quem, com que ou com quem, tá? São perguntas como que e quem, mas que agora virão precedidas de preposição. Vamos ver os exemplos? Acompanha comigo. Ó, ela confiava em seus pais, ela confiava em seus pais. Qual que é o verbo da oração? Primeiro passo, confiar. Achei o primeiro passo da análise sintática. Vou para o segundo passo. Calma, não é achar o complemento do verbo. O segundo passo sempre é identificar e classificar o sujeito. E para isso eu uso o verbo para com ele falar, perguntar a ele quem ou o que praticou a sua ação. Verbo, quem que confiava em seus pais? Aparece a resposta, está à sua esquerda. Quem confiava em seus pais era ela. Como está expresso aqui, eu chamo de sujeito simples. Agora eu vou dizer o sujeito que eu acabei de identificar e o verbo. E vou ver qual é a pergunta que surge a partir daí. Se eu disser que ela confiava, qual é a pergunta que você faz? Naturalmente, a pergunta que você faz é a pergunta que. Mas não apenas a pergunta que, porque quem confia, confia em alguém. Então você faz a pergunta em que. Neste caso, melhor dizendo, você faz a pergunta
em quem, né? Porque o complemento representa pessoas. Então, quando eu digo que ela confiava, a pergunta que você faz é: confiava em quem? Então, se você usa uma pergunta com preposição, não há dúvida, o verbo é transitivo indireto. E como o verbo transitivo indireto requererá objeto indireto que o dê sentido, que o complemente. Objeto indireto sempre com preposição obrigatória, funcionando como objeto indireto aqui este termo com preposição. Beleza? Entendemos então a ideia da coisa aqui, tá certo? Então deixa eu me apagar aqui, ó, para que você consiga entender o próximo exemplo, tá? Próximo exemplo. Devido ao terrorismo, os americanos desistiram das Olimpíadas. Devido ao terrorismo, os americanos desistiram das Olimpíadas. Veja que essa é uma oração um pouquinho maior, mais extensa, mas que nos aspectos sintáticos não vai mudar em nada. Primeiro passo sempre sendo obedecido, que é achar o verbo, e o verbo é desistir. Depois do segundo passo, sempre é achar o sujeito, pergunta ao verbo quem praticou a sua ação. Quem que desistiu das Olimpíadas? Os americanos. Os americanos foram os que desistiram, então eu tenho aqui a função de sujeito. Nesse caso, americanos, núcleo do sujeito único, né? Sujeito simples, né? Tudo isso aqui a gente já aprendeu. Agora, eu vou dizer os americanos desistiram e vou ver qual é a pergunta que vai surgir. Quando eu digo que os americanos desistiram, qual é a pergunta que vem à sua mente? Desistiram? De quê? Repare que é uma pergunta, o quê? Com a preposição de. Logo, desistir, então, é verbo transitivo indireto. E das Olimpíadas complementa esse verbo. Eu chamo de objeto indireto, portanto. Beleza, pessoal? Tornou-se simples? Tornou-se fácil? Naturalmente, né? Ó, e próximo passo? E qual é o próximo verbo? O verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pensa comigo, olha a nomenclatura, verbo transitivo direto e indireto. Nada mais é do que a soma do que é o verbo transitivo direto e do que é o verbo transitivo indireto ao mesmo tempo. Quando no verbo transitivo direto você faz perguntas como o que e quem, e como no verbo transitivo indireto você faz perguntas o que ou quem, precedidas de preposição, no verbo bitransitivo ou no verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, você faz duas perguntas, uma com e outra sem preposição, porque o verbo irá requerer dois complementos, um de maneira direta e outro de maneira indireta, tá certo? Não possui sentido completo, assim como todo verbo transitivo. Precisa de dois complementos agora, né, que o deem sentido. O objeto direto e o objeto indireto são os nomes de seus complementos. E um complemento com preposição obrigatória, nesse caso objeto indireto, e outro sem preposição obrigatória, nesse caso chamado objeto direto, beleza? Seguindo os passos da análise sintática, vamos aos exemplos, tá? Primeiro passo, achar o verbo. Quem é o verbo dessa oração? Comparo. E quem é que compara? Eu. O sujeito não está escrito, então eu vou chamar isso aqui de sujeito oculto, tá? O sujeito desinencial. Mas eu sei quem é o sujeito. Quem compara sou eu, tá? Então, eu digo sujeito e verbo. Vejo qual é a pergunta, ou neste caso, quais são as perguntas que vão surgir. E é importante você notar o seguinte, nós estamos falando de análise sintática. Analisar sintaticamente significa dar nome às funções que cada oração particularmente possui. Então, eu só posso fazer perguntas para achar as respostas dentro da oração que eu vou encontrar respostas. Então, por exemplo, compara a sua chegada com a fuga de uma ilha. Tem aluno que me pergunta assim, mas eu não posso perguntar quando? Não, porque eu não teria resposta para a pergunta quando, tá? Eu não estou dizendo que eu comparei hoje sua chegada. Então, eu só posso fazer pergunta para as quais eu ache resposta dentro da oração. Beleza? Então, vamos lá. Que pergunta você faz se eu disser que eu comparo? Naturalmente que vai surgir a pergunta comparo o quê? Então, se surge a primeira pergunta, o quê? Depois de dizer o sujeito e o verbo, significa que comparar é verbo transitivo direto. E o que é que eu comparo? Sua chegada. É o que eu comparo, ou seja, é o objeto direto. Mas veja que uma outra pergunta poderá surgir. Na verdade, surgirá nesse caso. Eu comparo a sua chegada com o quê? Então, repare que eu faço uma pergunta agora com preposição. Então, o verbo é transitivo indireto também. E com o que eu comparo sua chegada? Com a fuga de uma ilha. Com a fuga de uma ilha, então, exerce função de objeto indireto, tá? Objeto indireto, me perdoe. Então, ó, olha o caso de baixo. Deixa eu me apagar aqui para que você entenda melhor. Olha o caso de baixo. O gerente informou o saldo da conta ao cliente. O gerente informou o saldo da conta ao cliente. Qual é o verbo? Informar, né? Este é o verbo.
E quem que informou? O gerente. Esse é o sujeito simples. Que pergunta você faz se eu disser que o gerente informou? O que? Então, informar é verbo transitivo direto. E o que foi que ele informou? O saldo da conta. O que ele informou foi o saldo da conta. Repare que uma nova pergunta surgirá. Ele informou o saldo da conta a quem? Repare que tem duas perguntas. O que ele informou e a quem ele informou. O verbo é transitivo direto e indireto. E ao cliente foi a quem ele prestou a informação, nesse caso funcionando como objeto indireto. Tranquilo, pessoal? Fácil até aqui? Beleza, né? Veja que não há mistério. Então, o verbo transitivo direto é aquele que tem um complemento sem preposição obrigatória chamado de objeto direto. O objeto indireto é um termo com preposição obrigatória chamado de objeto indireto que complementa o sentido desse verbo. E o verbo transitivo direto e indireto, ele é o verbo que possui dois complementos ao mesmo tempo, um de maneira direta, né, e outra de maneira indireta, uma com preposição e a outra sem preposição. E por fim, né, ou para que nós acabemos de falar aqui sobre os verbos expressivos, verbo intransitivo. O que é então o verbo intransitivo? Ele não transita, ele possui, sentido completo, ele não precisa de nada que o dê sentido, porque o próprio verbo já tem sentido por si só, não precisa de complementos, ele pode encerrar o período, e aí uma característica dos verbos intransitivos é que geralmente não é sempre, geralmente ele vem acompanhado por adjuntos adverbiais. Lembrando que adjuntos adverbiais é um termo acessório que a gente vai estudar nos nossos próximos encontros, não é característica exclusiva dos verbos intransitivos, mas geralmente estão presentes dentro de orações cujos verbos são intransitivos, beleza? Então, olha só, sua reclamação não procede. Lembra dos passos da análise sintática? Então, o primeiro passo é achar o verbo, proceder. Achei o verbo, vou achar o sujeito. Quem que não procede? Sua reclamação. Ou o que não procede, né? Sua reclamação. Isso aqui é o sujeito. O restante da oração eu vou chamar de predicado. Agora, qual é a pergunta que você faz se eu disser que sua reclamação não procede? Nenhuma. Veja que nesse contexto você não precisa de pergunta nenhuma para que a oração tenha sentido. Quando você pode encerrar a oração no verbo, significa que esse verbo não requer complemento. Ele não transita, ele tem sentido completo. Se o verbo não requer complemento, então não tem o que colocar mais. Acabou a análise. O verbo não transita, ele é chamado de verbo intransitivo, tá bom? Aí você me pergunta assim, professor, e esse não aqui? É um advérbio de negação, tá? Ou, para a sintaxe, um adjunto adverbial de negação. Agora é interessante saber o seguinte, os verbos intransitivos, eles podem ser, ter como característica o fato de encerrar a oração, ou você pode ainda entender o verbo intransitivo como aquele que vem acompanhado, prioritariamente vem acompanhado com adjunto adverbial, tá? Então, assim, para facilitar o entendimento, eu costumo dizer que o verbo intransitivo pode gerar apenas as perguntas que te levam a conhecer adjuntos adverbiais. Perguntas como quando, onde, aonde, quanto, tá? São perguntas que vão te levar a conhecer adjuntos adverbiais que podem te ajudar a identificar os verbos intransitivos também. Deixa-me apagar aqui para que você entenda melhor. Olha o outro exemplo. Nasci no Rio de Janeiro. Verbo da oração, nascer. Quem nasceu? Eu, sujeito oculto. Concorda comigo? Que pergunta você faz se eu disser que eu nasci? Natural, surgiu uma pergunta na sua cabeça. Nasceu onde? Porém, onde não é um tipo de pergunta que se faz para achar complementos verbais, objeto direto e indireto. Onde é um tipo de pergunta que você só pode ter como resposta um lugar. Significa que no Rio de Janeiro expressa o lugar. Se expressa lugar, então é adjunto adverbial. E como não há complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, nascer é um verbo expressivo que não tem outra classificação que não seja ser verbo intransitivo. Então, é um verbo que não transita. Porque se eu disser que eu nasci, ponto final. No máximo, você pode ter a curiosidade de saber onde eu nasci. No Rio de Janeiro, expresso o local onde eu nasci.
adjunto adverbial de lugar, verbo nascer é um verbo intransitivo. Beleza? Certo, então? E o nosso último tipo de verbo para a sintaxe é o único verbo chamado de não expressivo. O que significa ser um verbo não expressivo? Significa que ele não expressa ação. Você jamais consegue imaginar a ação de um verbo inexpressivo, porque ele não tem ação de fato, tá bom? Então, repare que os principais verbos de ligação, ser, estar, continuar, permanecer, ficar, são exemplos de verbos que você não consegue imaginar ninguém praticando sua ação, tá bom? Ó, serve apenas para ligar, daí o nome ligação, ligar o sujeito, a qualidade do sujeito que lhe foi atribuída dentro do predicado, chamada de predicativo do sujeito, tá? Vamos aos exemplos aqui, ó. A bela mulher curitibana estava bastante feliz com o resultado da prova. Veja que essa é uma oração extensa, tá? Cuidado com ela. Ó, qual é o verbo? O verbo estar. Então, eu tenho que ter em mente o seguinte, o verbo estar ele é um dos principais verbos de ligação. Ele é um dos principais verbos de ligação, porque ele não expressa ação. Depois eu tenho que ter em mente o seguinte, todo verbo de ligação, se eu não tiver cuidado, eu classifico como sendo um verbo transitivo direto. Porque para todos os verbos de ligação, eu posso supostamente fazer a seguinte pergunta. A bela mulher curitibana estava o quê? E aí eu vou achar um conforto em chamar esse verbo de transitivo direto. Porém, repare que o complemento, suposto complemento desse verbo, não é, na verdade, um complemento verbal, e sim sempre vai ser uma qualidade do sujeito, tá? E aí com a função de predicativo do sujeito e não de complemento verbal. Então, olha só. Quem que estava bastante feliz com o resultado da prova? A bela mulher curitibana. Então, tudo isso aqui desempenha a função sintática de sujeito simples, tá certo? Veja que o que resta, então, eu chamo de predicado. E veja o seguinte ainda, ó, mulher é núcleo do sujeito, não é? E ela tem duas características ou duas qualidades que lhe são atribuídas dentro do próprio sujeito. A mulher é bela e a mulher é curitibana. Então, tanto bela, adjunto adnominal, quanto curitibana, funcionam como adjuntos adnominais. Por quê? Porque são características do núcleo do sujeito dentro do próprio sujeito. Diferentemente da palavra feliz, que também é uma qualidade de quê? Da mulher, porém é uma qualidade que lhe foi atribuída dentro do predicado. Quando eu tenho uma qualidade do sujeito que lhe é atribuído dentro do predicado, a essa qualidade dou o nome de predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Ó, é exemplo do adjunto adverbial. O predicativo do sujeito ele também não é uma exclusividade do verbo de ligação. Porém, sempre que houver verbo de ligação, obrigatoriamente deverá haver predicativo do sujeito. Então, recapitulando. Tem o predicativo do sujeito. Posso assegurar que o verbo é de ligação? Não. Porque o predicativo do sujeito eu posso ter com qualquer verbo. Mas se eu tiver verbo de ligação, eu tenho que ter predicativo do sujeito? Obrigatoriamente. Porque o nome, inclusive, é ligação, porque ele liga duas funções sintáticas. O verbo de ligação ele só existe para isso. Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito sempre, tá? Então, ó, vou tirar essa confusão daqui para que você possa entender e agora fica melhor. Então, veja que feliz, recapitulando, ele é um predicativo do sujeito. E mulher é o núcleo do sujeito. E eu estou diante do verbo estar. Veja que eu tenho um verbo inexpressivo que é usado apenas para ligar o sujeito a uma qualidade do sujeito dentro do predicado, ao predicativo do sujeito. Não há dúvida. Estar, então, verbo de ligação. Tá, pessoal? Verbo de ligação. As duas sorridentes e felizes amigas ficaram satisfeitas com a festa. Veja que o núcleo do sujeito é amigas, porque foram elas que ficaram. E se eu disser que amigas ficaram, você pode ser induzido a dizer o quê? Ficaram o quê? E aí classificar o verbo como sendo transitivo direto. Não é, porque satisfeitas não complementa o verbo, e sim qualifica o sujeito. Então, satisfeitas é predicativo do sujeito nesse caso, tá? E repare que eu tenho um núcleo do sujeito e um predicativo do sujeito, e entre eles eu tenho um verbo inexpressivo, o verbo ficar. Você não consegue imaginar ninguém ficando. Aí você fala assim, consigo sim, professor. Não, não consegue. Aí você está imaginando o verbo namorar, tá? Mas ficar, não é possível imaginar alguém ficando. Então, ó, eu tenho um verbo inexpressivo ligando o sujeito a predicativo do sujeito. Nesse caso, estou diante de um verbo de ligação também, tá
Beleza, pessoal? Então, para que nós possamos encerrar nosso encontro, vamos fazer então um exercício em relação à predicação verbal. Eu te sugiro que você pause o vídeo nesse momento e só depois de fazer a questão que você volte com o vídeo para que você entenda a explicação. Beleza? Vamos lá então, ó. No trecho, se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, os verbos destacados são respectivamente o quê? Então, os verbos destacados são convencesse, tem, explicasse e vivermos. Então, quais são as classificações desse verbo, né, em relação à sua predicação verbal? Ó, quando eu acho o verbo convencer, eu devo achar o sujeito posteriormente, né? Quem convencesse? Eu. Se eu convencesse. Agora eu vou dizer o sujeito e o verbo e vou ver qual ou quais perguntas vão surgir. Que pergunta surge se eu disser se eu convencesse? Duas perguntas surgirão. Convencesse quem e convencesse de quê. Então, o verbo convencer ele é verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Se eu convencesse quem? Madalena é o meu objeto direto. E convencesse Madalena de quê? De que ela não tem razão. Tudo isso é o meu objeto indireto, tá certo? Agora, veja que dentro do objeto indireto eu tenho um outro verbo, o verbo ter. Quem é que não tem razão? Ela. Então, achei o sujeito deste verbo ter aqui. E quando eu digo que ela não tem, qual é a pergunta que surge? Ela não tem o quê? Somente. Então, ter é verbo transitivo direto. E o que ela não tem? Razão. Funciona como objeto direto. Ó, então, eu tenho o meu primeiro verbo transitivo direto e indireto. E o segundo verbo é verbo transitivo direto. Vamos para as alternativas? O primeiro aqui, a letra A, diz que ele é transitivo direto. Já não pode ser. O segundo aqui, a letra B, diz que ele é transitivo direto e indireto, o primeiro, e que o segundo é transitivo direto. Pode ser, né? Por enquanto está ok. A letra C diz que o primeiro é transitivo indireto, não é? E a letra D diz que o primeiro é transitivo direto e indireto. Pode ser. E que o segundo verbo ter aqui é transitivo direto. Pode ser também. A letra E diz que o primeiro é transitivo direto apenas. Então, veja que eu só posso estar em dúvida entre a letra B, o meu gabarito será a letra B, ou será a letra D. Será necessário que eu analise, então, aqui o verbo explicar. Vou apagar, tá? O que a gente fez até aqui para que você não se confunda aí. Vamos, então, à regência do verbo explicar, entender qual é a classificação do verbo explicar. Ó, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz. Se quem explicasse alguma coisa? Eu. Então, o sujeito está oculto, tá certo? Agora, que pergunta dissesse se eu explicasse? Duas perguntas vão surgir. Se eu explicasse o quê e se eu explicasse a quem. Se eu explicasse o quê? Que é necessário vivermos em paz. Tudo isso é o objeto direto. E se eu explicasse a quem? Se eu explicasse a alguém, a ele, posso trocar o lhe aqui ó, por um nome, inclusive, se eu explicasse ao João, por exemplo, tá? Repare que é um termo com preposição que está sendo empregado por uma forma pronominal. Então, o lhe aqui funciona como objeto indireto. Assim, o verbo explicar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Ó, e que é necessário vivermos em paz. Que pergunta você faz se eu disser que é necessário vivermos? Nenhuma. Em paz é o modo como devemos viver, tá? Ou a pergunta que você pode fazer é vivermos como? E essa pergunta é uma pergunta de verbo intransitivo apenas. Então, viver é verbo intransitivo. Veja, o meu primeiro verbo... Perdão, ó, voltei aqui. O meu primeiro verbo, eu acabei apertando sem querer aqui, me perdoem, tá? O meu primeiro verbo é um verbo transitivo direto e indireto, convencer-se. O segundo verbo, o verbo ter, é um verbo transitivo direto. O terceiro verbo, nós vimos que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E o último verbo, o verbo viver, é um verbo intransitivo. Então, onde que eu acho resposta para esses verbos de maneira respectiva? Na letra B, tá? Transitivo direto e indireto, aqui. Ó, transitivo direto, segundo, direto e indireto, o terceiro, e verbo intransitivo, o último. Daí, nosso gabarito, letra D, B de bola, perdão, tá? Letra B de bola é a nossa resposta. Assim, pessoal, chegamos ao final do nosso encontro, né, sobre predicação verbal. Espero que agora você esteja habilitado a classificar os verbos dentro de uma análise sintática. Isso será primordial ou fundamental para os nossos próximos encontros, quando falaremos dos termos integrantes e dos termos acessórios. Além, é claro, de falarmos ainda do tipo de predicado, encerrarmos assim nosso estudo de período simples e estar habilitado para entrar no estudo de período composto, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau!